Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou falar de um assunto que eu só não fiquei tão estarrecido com a observação do meu amigo, porque eu sei, conheço muito bem, comunicação é um grande problema. Eu conversava com um amigo ontem, mas um amigo de longa data que me conhece muito bem, e é muito meu amigo, eu sei disso, e eu falando sobre a situação em que o Brasil está. A situação difícil. O Brasil, a partir do início do século, começa a colocar pessoas na presidência do país completamente analfabetas, como foi o caso do Lula. Lula passou 8 anos. E a década do Lula está sendo conhecida como a década perdida. Depois entra um analfabeta funcional, que é a Dilma. E provavelmente uma das duas analfabetas funcional vai ser presidente do Brasil. Ou seja, a Dilma, ou seja, a Marina. Se Marina for, podemos imaginar mais 8 anos dela. Ou então o Lula voltar, que eu não acredito mais que o Lula volte a ser mais nada nesse país. Vai ser sempre um político forte, mas para cargo de eleição, para ser presidente novamente, ele não vai ser nunca mais. Porque nós estamos começando a ver a derrocada dele. Os candidatos dele, que ele decidiu que ia levar para ser vencedores, os candidatos vencedores, o Padilha em São Paulo não chega ao segundo turno. O Lindenberg aqui no Rio de Janeiro também não chega ao segundo turno. O Lula agora é o seguinte: quando ele botar a mão, o candidato não vai nem a segundo turno. Pois muito bem, conversando sobre isso, meu amigo me disse: olha, Álvaro, eu acho que você não deveria jogar tão pesado contra o analfabetismo, porque o seu pai, por exemplo, foi um analfabeto. Eu fiquei pasmo, não pasmo pelo que ele disse, pela argumentação. Porque eu pensava que esse negócio estava bem claro, as minhas colocações estavam bem claras a respeito disso. Claro, é por isso que eu falo do analfabetismo. Não foi só meu pai, minha família toda de meu pai e de minha mãe eram analfabetos. O analfabetismo do meu pai é pior do que a da Marina, é pior do que a Dilma, é pior do que a do Lula. Meu pai nem pronunciar o meu nome ele sabia. Aos 20 anos eu descobri isso. Meu pai não pronuncia. Como é que ele colocou meu nome Álvaro? Descobri que meu nome Álvaro foi colocado por um tio meu, que era amigo de um cantor de circo que se chamava Álvaro. E nessa época da amizade forte dele, eu nasci e ele sugeriu meu nome e meus pais aceitaram. Vírgula. Mas meu pai era um homem muito inteligente. É um homem que só acreditava na educação. Todas as pessoas que trabalharam com meu pai tinham que ir para a escola. Ele fazia um grande esforço para aprender, acordava às vezes 6 horas da manhã para ficar lendo Raquel de Queiroz no Cruzeiro. E ele fazia aquilo como se fosse um curso para ele. Levava uns tempos que ele acordava todo dia 6 horas da manhã para ler Raquel de Queiroz. Outra coisa, é um vício que eu tenho até hoje. Meu pai, todo dia, 7 horas da noite, ele ouvia a Hora do Brasil e ouvia o Carlos Frias. Boa noite para você. E eu o acompanhava. Hoje, 7h15 da noite, até o jornal Globo terminar, eu não tenho outra coisa a fazer. Desde 7h15 até 9 horas, né? 9 horas e tal. 9 horas. Todos os dias eu faço isso. Então, meu pai era uma pessoa que me chamava e dizia: olha só, vou dizer uma coisa a você.
quando eu pensava em fazer alguma coisa assim, ele disse, não, olha só, você tem que estudar, você tem que aprender, porque mesmo que você não ganhe dinheiro, você será respeitado. E você sendo analfabeto como eu, mesmo tendo dinheiro, não é respeitado. Uma turma de amigos deles, influentes na cidade, lá em Mundo Novo, foi lá para casa e disseram, Alvino, você vai ser o nosso candidato a prefeito de Mundo Novo. Meu pai deu uma risada e disse, não senhor, não é comigo não. Porque é o seguinte, se Mundo Novo estiver precisando de um homem como eu, que sou analfabeto, para ser prefeito, é melhor fechar a cidade. Tem tantas pessoas, tantos advogados aí, tem o Nilton Jacobina, e foi falando pessoas que poderiam muito bem ser. Tem o Cabral, que embora não seja advogado, mas é um homem letrado, é um homem que sabe das coisas, não é analfabeto, e não aceitou. Meu pai me chamava, sempre dizia, meu filho, nunca se esqueça, você tem que estudar. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz na vida, foi estudar. Por último, fiz um curso, fiz o meu mestrado, foi na maior universidade do mundo, é a Universidade Americana, e fiz um mestrado, Master in International Business Studies, que na época era o melhor dos Estados Unidos. E se era o melhor dos Estados Unidos, era o melhor do mundo. Eu tenho essa glória de ter feito o melhor curso do mundo em finanças internacionais, em negócios internacionais. Eu nunca fui ajudado. Eu fiz tudo. Eu saí de casa aos 16 anos, fui para Brasília quando Brasília foi inaugurado. E eu nunca conto minha história como se fosse algo para você ficar com pena de mim. Não, ao contrário. Eu sempre fui otimista. Eu sempre soube que eu ia fazer coisas na vida. Como fiz e estou fazendo. Nunca precisei de ajuda propriamente dita, não. Amizade, dicas, etc. Claro, todo mundo tem, isso é comunicação. Portanto, meus amigos, eu vou contar uma. Meu pai também. E ele não se preocupava com isso. Ele é um homem seguro a respeito do que ele era, um analfabeto. Uma vez, não, na época em São Paulo comemorou o quarto centenário da cidade de São Paulo. Meu pai foi para São Paulo e assistiu aquela festa e voltou, e o pessoal de Mundo Novo, sempre na gozação, inventou que meu pai, perguntaram a meu pai, que tal a viagem, foi boa? Ele disse, olha, foi uma festa maravilhosa, essa festa do quarto centenário de São Paulo. Eu gostei tanto que agora todo ano eu vou. Isso virou gozação na cidade. E eu, obviamente, cheguei para meu pai, você disse isso mesmo? Eu já era um ginasiano. Ele disse, meu filho, eu não sei se eu disse ou não, porque esse povo inventa tanta coisa que eu falo, mas eu poderia mesmo ter dito, porque só agora eu estou entendendo o que é centenário. Então era uma pessoa segura, uma pessoa tranquila a respeito disso. Ele representava a Texaco. Não era um posto de gasolina, não era uma bomba de gasolina, mas ele vendia óleo, vendia os produtos da Texaco, e ele fazia cartas para a Texaco. Ele escrevia que dificilmente a pessoa entendia. Ele estava escrevendo. Ele escrevia, etc. E um dia eu cheguei lá, estudando economia, e o amigo dele, o Cabral, diz, olha, Alvino, se eu fosse você, eu botava algo para escrever essas cartas. Você fica fazendo esses garranchos aí que ninguém entende. Ele disse, você é bobo, Cabral. Se Alvo está nas férias aqui, vem aqui e faz essas cartas. Depois ele vai embora, e aí, como é que fica? E outra coisa, Cabral, você precisa entender o seguinte, eu tenho mais de 30 anos como representante da Texaco, sempre mandei minhas cartas fazendo meus pedidos, e os pedidos chegaram exatamente como eu pedi. Portanto, eu não preciso de Álvaro para isso. Esse era o meu pai. Então, eu não tenho preconceito. Eu tenho um conceito, como ele mesmo tinha.
Ele dizia, eu não posso ser prefeito de Mundo Novo, eu sou um analfabeto. O analfabeto não sabe nada para ser prefeito. Agora, botar um analfabeto para ser presidente do Brasil com o primeiro emprego é de uma irresponsabilidade total do Brasil. A Marina era 16 anos, até os 16 anos, era analfabeta. Ela é um gênio. E outra coisa, não tem provado isso. O que ela fez como ministra do meio ambiente? Apenas o desmatamento diminuiu. Não é que isso dá condição para ela ser presidente do Brasil? Só isso. O que ela fez mais? Meu amigo, o que eu estou olhando não é o problema do analfabetismo, não. O analfabeto é o analfabeto. Tem que ser reconhecido, tem que ser ajudado pelo poder público. Tem que dar oportunidade, tem que dar escola de graça, tem que fazer isso, tem que acabar com o analfabetismo no Brasil. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do analfabeto como presidente do Brasil, ou como presidente de uma grande empresa. Eu nunca vi uma grande empresa ter um analfabeto como presidente. Aliás, lembro sim, aqui no Rio de Janeiro teve o Paim, que era da Coroa Brastel. Esse cara se tornou mulher, comprou a empresa, explodiu. Foi a última notícia que eu tenho do analfabeto querendo comandar grandes empresas. E evidentemente não dá. E é uma contradição. Nós falamos sempre que a educação é importante, que a educação é a coisa mais importante para o desenvolvimento de um país, para a igualdade de renda, ou como antídoto contra a desigualdade de renda. E na hora de nós elegermos as cabeças pensantes do Brasil, nós elegemos analfabetos ou analfabetos funcionais? Vê aí o desastre que foi Lula. A única coisa que Lula fez, e por isso ele é tão popular, foi que ela aumentou o salário mínimo numa escala impressionante. Isso foi bom para o Brasil, ou bom para as pessoas ali? Imediatamente foi para as pessoas que receberam o aumento. Mas destruiu o país, destruiu a indústria, porque ele não fez um negócio perfeito. Procurou desenvolver, criar condições para as empresas crescessem pelo menos no mesmo ritmo que ele dava os aumentos do seu salário mínimo. E evidentemente, meu amigo, como é que se aumenta salário mínimo acima da produtividade do país? Isso significa quebrar empresas, quebrar o país. Isso não é bondade, isso é maldade. Isso é puro populismo. Você conserta a situação de algumas pessoas e no momento depois essas pessoas vão sofrer, porque os empregos vão desaparecer. A desindustrialização acontece. O Brasil só está se mudando. O setor de serviço aguenta. Por quê? A inflação do setor de serviço, e por isso eles podem pagar e não está quebrado, está na casa de 10 a 11%, enquanto a média no Brasil está de 6,5% oficialmente. Eu, ao contrário, amigo meu que me falou isso, eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai foi o único que botou na minha cabeça que estudar era a coisa mais importante que tinha na vida. E isso ele me catequizava todos os dias. Eu ia para o ginásio e ele me dizia, olha, você tem que estudar. Eu não estou botando você para trabalhar, você não faz nada aqui dentro de casa. Eu quero que você estude, você tem que aproveitar isso. Esse foi o pai que eu tive. E a mãe também, sempre atrás dele dizendo a mesma coisa. Por isso que minha cabeça é só educação. Por isso que depois de muito tempo me tornei um professor. Eu tenho mais de 40 anos que sou professor por opção. Abandonei diretoria financeira de empresa, controladoria de grandes empresas, para ser simplesmente um professor. E outra coisa, digo a você, e me dei muito melhor do que quando eu estou falando economicamente, porque professor tem muitas oportunidades.
Basta que eles façam, abram a cabeça e ponham para funcionar. É claro, se ficar recebendo saláriozinho de governo, não vai para canto nenhum. A todos vocês que me ouviram e que me ouvem, nunca tive preconceito contra um analfabeto. Eu tenho um conceito. O conceito é: um analfabeto não pode ser presidente do Brasil, assim como ele não pode ser presidente de grandes empresas e mesmo pequenas empresas. O analfabeto tem que ser tratado muito bem. É gente como a gente. Tem que se dar todas as condições para que ele se livre disso. O analfabeto tem e faz muita coisa. Meu pai fez muita coisa. Meu pai construiu essa boaria, vendia gasolina, representando da Texaco, vendia açúcar. Sempre ele tinha uma coisa diferente a fazer e ganhar dinheiro. Criava porcos no fundo da casa para vender os porcos. Fez um pequeno pedaço de terra, botou uma vaca para dar leite para a gente. Meu pai era um homem criativo, um homem trabalhador. Um homem que o dia, quando eu cheguei voltando dos Estados Unidos, fui lá em casa, o amigo dele, o Cabral, disse assim: poxa, você está muito feliz que seu filho acaba de voltar dos Estados Unidos e está bem empregado no Rio. Ele disse: não, aí que você se engana. Eu só vou ficar feliz no dia que eu souber que ele não é empregado de ninguém. Esse era o meu pai. E eu tenho muito orgulho disso. É por isso que eu posso falar do Lula, eu posso falar da Marina, porque não é preconceito. Eu estou falando é a pretensão deles de ser presidente do país. Eu acho que essa coisa tem que ser mudada. Eu acho que para ser presidente do Brasil tem que passar no mínimo pelo Congresso e pelo Senado, ter experiência de Congresso e Senado. E para entrar no Congresso e Senado devia ter um pré-requisito, ter curso superior. E para que isso ficasse tudo redondo, escola gratuita para todo mundo até o nível superior. É isso que eu penso. Eu tenho uma verdadeira adoração pela educação. Me dedico tremendamente à educação. Vários livros já escrevi. São 6 livros sobre contabilidade. Sou um expert em contabilidade sem ser contador. Então, eu não tenho nenhum preconceito contra o analfabeto. O meu conceito é que diz, né, que os pré-requisitos da presidência para ser presidente da República, para ser senador, para ser deputado, esse pré-requisito deveria existir. Não pode ser analfabeto. Tem que ter uma formação educacional. Muito obrigado.